Bom dia! Nossa aula de hoje é aula de matemática. Nós temos duas aulas seguidas. Nesse primeiro momento, nós vamos estar utilizando o caderno para fazer a nossa correção da nossa avaliação, tá? Vocês vão colocar o cabeçalho, dia 10 de agosto, correção de matemática. Obviamente, não precisa copiar as perguntas, apenas os cálculos com as respostas. Não vou poder falar nota, com base na correção, você já vai ter uma noção de quanto você tirou. Qualquer dúvida pode perguntar. E o ideal é copiar as respostas com o cálculo, para se caso tenha errado, verificar onde errou, por que errou, como deveria ter sido feito. Ok? Após a correção da avaliação, eu vou estar compartilhando o livro para a gente dar continuidade ao conteúdo de distribuição de frequências. Aquele que nós falamos semana passada, nós temos a tabela, frequência absoluta, frequência relativa, que corresponde à porcentagem, e assim por diante, tá ok? Vamos lá, vou compartilhar a tela a partir de agora para a gente corrigir a avaliação de matemática, copiando as respostas no caderno. Só um minutinho. Só um minutinho que está abrindo aqui. Vou ligar o Zoom para que vocês possam visualizar melhor. A avaliação de geometria nós já corrigimos, né? Faltava apenas a de matemática, não é isso? Como eu falei com vocês, quando eu passei a revisão, que a revisão estaria bem parecida com a nossa prova, né? O mesmo conteúdo. Então, vamos lá. Na número 1, classifique as seguintes afirmativas como verdadeira ou falsa. O coeficiente numérico do monômio menos a ao cubo b ao quadrado sobre 3 é menos 1 sobre 3. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Que é verdadeiro ou falso? Alguém quer falar? O que acha? Bem, o coeficiente é o número que está à frente da letra. Aqui em cima, quando a letra está sozinha, ela vale de 1. Então, realmente, o coeficiente é 1/3. Essa primeira afirmativa, ela é verdadeira. Só um minuto que eu estou tentando colocar aqui. Não está indo, só um minuto. Espera aí que travou, tá, gente? Só um minutinho. Já vai colocando aí que a nossa primeira alternativa, ela é verdadeira. Vou colocar a resposta de vermelho, tá? Para que possa sinalizar aí. Na segunda, os monômios 4x ao cubo e y ao quadrado e 4x ao quadrado e y ao cubo são semelhantes. Verdadeiro ou falso? Lembrando que para ser semelhante, nós temos que ter a mesma parte literal, as mesmas letras, com os mesmos expoentes. Então, no caso dessa afirmação, ela é falsa, porque o primeiro x está elevado a 3 e o segundo está elevado a 2. Então, essa alternativa é falsa. Para os monômios ser semelhantes,
precisamos da parte literal das letras exatamente iguais. Tanto a letra quanto o expoente. Ok? Qualquer pergunta pode falar, tá, gente? Na terceira, se x é igual a menos 2 e y é igual a menos 4, se eu somar os termos fica igual a 2, menos 2 menos 4 é igual a menos 6, porque sinais diferentes eu somo. Então, essa alternativa aqui é falsa. Aliás, sinais iguais, né? Na última, se A é igual a menos 1 e B igual a 5, fazendo menos 1 menos 5 é igual a menos 6, verdadeiro. Sinais iguais a gente soma. Menos 1 menos 5 é igual a menos 6. Copia aí. Na número 2, eu quero a soma dos termos. Então, se eu quero a soma dos termos, então vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou repetir o meu primeiro. Só um minutinho. Eu vou repetir o primeiro polinômio mais o segundo aqui. Ok? Quando eu tenho a soma de polinômios, eu só posso fazer de termos semelhantes. Vou colocar de azul porque é o cálculo, tá? Então, quando eu tenho aqui a soma de polinômios, eu repito os sinais normalmente e vou fazer os termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado, x com x, número sozinho com número sozinho. Então, eu tenho 1x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu vou ter 4x ao quadrado. Menos 9 mais 7, eu tenho menos 2x. Mais 5 tira 1, sobra 4. Essa é a resposta. Então, você copia aí o desenvolvimento, né? O cálculo que está em azul e a resposta que está em vermelho. Mais uma vez, quando eu quero somar polinômios, eu não modifico o sinal de ninguém, faço apenas os termos semelhantes. Quando eu faço os termos semelhantes, eu faço os números e repito as letras. Ok? Então, vamos lá. Na número 3, ele já quer a diferença entre os polinômios. Quando eu quero subtrair, eu repito o meu primeiro polinômio. E quando eu vou colocar o segundo, eu modifico o sinal. Como é o primeiro menos o segundo, eu vou precisar modificar os sinais do meu segundo polinômio. Ok? De novo, aqui é uma diferença, é uma subtração de polinômios. Na subtração de polinômios, eu repito o meu primeiro polinômio normalmente, e quando eu for fazer o segundo, eu preciso modificar o sinal. Eu boto o sinal de menos na frente dele e modifico o sinal de quem já estava lá. Só um minutinho que travou aqui. Já montei para vocês, agora é só fazer os termos semelhantes. AX, 5AX menos 3AX, vai sobrar 2AX. Menos 10 mais 8 vai ficar devendo 2. Menos 9 mais 12 sobra 3.
Ok? Só um minutinho que travou aqui. Então, essa seria a resposta. Essa aqui que eu vou botar de vermelho. Gente, alguma pergunta? Se não me disser, eu vou achar que está todo mundo sabendo, todo mundo entendendo. Como eu falei, vocês foram muito bem na prova, tiveram alguns errinhos, né? De regrinha de sinal, faltaram alguns expoentes, mas como foi a primeira vez que vocês fizeram uma avaliação com esse conteúdo, né, de produtos notáveis e polinômios, eu considerei algumas coisas, ok? Um minutinho para Professora, Oi? teve muita nota vermelha? Não. Como eu falei no início da aula, vocês foram muito bem. Gostaria até de parabenizar mais uma vez, tá? Pelo comprometimento, a responsabilidade. Vocês foram muito bem em matemática. Muito bem mesmo. Geometria que nós tivemos alguns errinhos, algumas pessoas confundiram algumas coisas, mas como eu já havia falado, vocês possuem duas notas. A nota dessa avaliação e de um exercício avaliativo que nós passamos na plataforma em maio, que foram 10 questões de marcar, 10 questões objetivas. Então, com essas duas notas, eu vou colocar a média. Porém, tivemos alunos que não fizeram essa da plataforma lá em maio. Não tem problema, eu repeti a nota dessa avaliação de agora que eu estou corrigindo, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês foram muito bem. Um minutinho para copiar número 1, 2 e 3, para a gente resolver número 4. Lembrando que a nossa aula vai até 11h10. Após o caderno, nós vamos utilizar o livro. Vamos lá, copiando. Número 4, produtos notáveis. Nós vamos fazer a regrinha, né? Na letra A, nós temos o quadrado da soma. O quadrado da soma, nós vamos fazer o primeiro termo ao quadrado. Vou colocar direto, tá? Vou falar a fórmula e botando a resposta. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, eu estou falando a fórmula, mas já estou colocando a resposta, tá? Letra B é a mesma coisa, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembrando que a gente tem que fazer o número e a letra ao quadrado também. Letra C, quadrado da diferença. Vocês vão fazer a mesma regrinha do quadrado da soma, o que muda é que o primeiro sinal é negativo. Então, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. A regrinha é a mesma do quadrado da soma, porém nós temos que somar. E o primeiro sinal é negativo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Qualquer pergunta, tá, gente? Qualquer dúvida? Vocês estão conseguindo visualizar direitinho ou quer que eu aumente o zoom? Acho que dá para ver direitinho, né? Na letra E e a letra F é o produto da soma pela diferença. Mais fácil, né? Que é o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo.
Primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Um minutinho para copiar o número 4, para que a gente possa fazer o número 5. Vamos lá. Foi na número 5, nós temos que fazer a distributiva. A distributiva é uma propriedade da multiplicação, onde eu tenho que multiplicar todos os termos do meu primeiro parênteses nos termos do meu segundo parênteses. Claro que respeitando as regrinhas dos sinais e fazendo os termos semelhantes após a multiplicação, tá? Então, eu vou colocar aqui o cálculo para depois vocês fazerem marcar a resposta. Então, eu vou multiplicar primeiro o x por todos os termos do segundo parênteses. Quando eu multiplico a letra, eu somo seus expoentes, não pode esquecer. Depois, eu vou fazer 1 vezes todos os termos do segundo parênteses. Fazendo as regrinhas de sinal, tá? Sinais diferentes, menos, sinais iguais, mais. Agora que eu já fiz a minha distributiva, vou fazer os meus termos semelhantes. Fazendo alguns termos semelhantes, vamos encontrar zero, não precisa colocar, sobra só x ao cubo mais 1. Então, bota aí para mim, ó, o cálculo de azul e a resposta final de vermelho. Mais uma vez, gente, alguma pergunta? Na número 5 era para fazer a distributiva, era uma multiplicação de polinômios. A distributiva você tem que multiplicar todos os termos do primeiro parênteses vezes o termo do segundo parênteses. Então, nossa resposta está aqui, ó, na segunda alternativa. Na número 6, era uma divisão. Tínhamos que dividir tudo que está aqui de azul pelo que está de verde, tá? Na divisão, a gente divide o número e subtrai a letra. Divide o número e subtrai a letra. Ok? Professora, Oi. você pode subir rapidinho só para mim ver a 4, para mim ver se eu botei certo? Sim, só um minutinho. Dá uma olhadinha aí. Foi, tá bom, obrigada. Nada. Na número 5 era a multiplicação, a gente multiplica o número e soma a letra. Na divisão, a gente divide o número e subtrai a letra.
Entendeu? Lembrando que temos as regrinhas de sinais. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Então, dividindo aqui todos os números por menos 2, e da letra a gente subtrai 2, então 8 dividido para menos 2 fica menos 4x ao quadrado. Menos 6 dividido por menos 2 fica mais 3x. Mais 10 dividido por menos 2, menos 5, e o x vai dar zero, a gente não precisa colocar. Então, nós temos aqui, ó, como resposta, a terceira alternativa. Na número 7, nós estudamos 4 tipos de fatoração. Na letra A, é fatoração por evidência. O que tem de igual do lado de fora, dentro do parênteses, quem sobrou. Então, fica desse jeito aqui. Na letra B, a mesma coisa. A do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Na letra C, já é uma diferença de 2 quadrados. Raiz do primeiro termo menos a raiz do segundo termo. Outro parênteses, somando. Lembra, nós fizemos isso várias vezes. Vou colocar aqui de vermelho. Na letra D, nós temos um trinômio do quadrado perfeito, onde para resolver eu tenho que fazer a raiz do primeiro, sinais iguais mais a raiz do segundo elevado a 2. Então, fica dessa forma. Vamos lá. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder começar a fazer a atividade do livro. Referente ao conteúdo da semana passada, vamos dar continuidade. 2 minutinhos aí para poder copiar. Copiando o número 7 com cálculo. Foi? Quem já copiou pode ir lá para o livro. Se eu não me engano, é a página 163, tá? Módulo 2, professora. Módulo 2, matemática, nós utilizaremos o módulo 2, pois o 3 só tem conteúdo de geometria. Todo mundo já copiou? Ok, vamos lá para o livro, então, tá? Deixa eu abrir aqui o livro para vocês. Tá logando aí, já vai organizando o material. Módulo 2, página 163.
Professora, essa daí a gente já fez. Aham. Mas nós fizemos até o final dela? Sim, a gente só não fez a 164. Então, vamos para a 164. Na 164, nós temos outro probleminha com outra tabela, tá? Vamos lá. Com base nas informações do gráfico, complete a tabela. Vamos relembrar algumas informações que eu falei na semana passada. Toda tabela, ela tem que ter o título, né? No caso dessa informação, o título é chuva acumulada em Macapá em alguns meses do ano de 2018. Essa pesquisa, né, foi feita entre os meses de janeiro e maio, né, de chuva acumulada, se teria muita chuva ou pouca chuva. Os números estão em milímetros e nós vamos preencher tudo direitinho aqui. Informações importantes sobre a tabela. Em toda a tabela nós vamos ter o título, nós vamos ter geralmente 3 colunas. Essa aqui tem 4 porque foi acrescentada a frequência acumulada, que eu falei que nós falaríamos posteriormente. Mas geralmente as tabelas, elas têm a variável qualitativa, que é da informação da questão. No caso aqui nós temos os meses do ano. Vou colocar aqui em vermelho, tá? A tabela dos meses ao ano. A coluna de frequência, que é a quantidade de milímetros de chuva de cada mês, e a frequência relativa. A frequência relativa, ela é de acordo com a porcentagem. Sobre a frequência acumulada, nós vamos falar daqui a pouco. Quando for montar a tabela, você só vai montar a frequência acumulada caso eu peça. Se não pedir, são apenas essas 3 colunas que eu coloquei aí na setinha. A coluna da qualitativa, que é a informação, da frequência absoluta, que representa a quantidade, e a frequência relativa, que representa a porcentagem. Então, vamos preencher essa tabela para a gente poder calcular os seus valores. No mês de janeiro, nós temos aí uma quantidade de 239, pelo que nós estamos vendo no gráfico, correto? Sim. Fevereiro, nós temos 227. Março, nós temos 313. Abril, 667. Maio, 508. Toda a tabela, eu falei para vocês também, quando vocês forem preencher, toda a tabela, ela tem um total. No caso aqui, o total de chuvas, né, de milímetros de chuva, que nós vamos somar, vai ficar 1954. 1954. Ok? Agora eu vou calcular a minha frequência relativa de cada mês dessa pesquisa. Vamos relembrar, como que eu calculo a minha frequência relativa? Eu vou fazer a frequência de cada mês. Então, primeiro eu tenho que pegar a informação de fevereiro. Então, vou fazer aqui embaixo no cálculo, tá? Fevereiro, 239. Vou pegar, vou fazer... Francis, é janeiro. Oi? É janeiro. Janeiro, desculpa. Janeiro, 239 vezes 100. Vai ficar 23.900, correto? Esse resultado, nós vamos fazer dividido para 100. 23.900 dividido para 100, não, dividido pelo total, que é 1954.
De novo, como eu quero a frequência relativa, que é a porcentagem do mês de janeiro, eu pego 239 vezes 100 e o resultado eu sempre vou dividir pelo total, que é 1954. Fazendo essa divisão, eu encontro 12,23%. 12,23%, para eu colocar na tabelinha de porcentagem, 2,23 está mais próximo de 12,20 ou de 12,30? 12,20. 12,20, muito bem. Então, eu já achei a minha porcentagem de janeiro. Vou aguardar 5 minutos para que vocês possam calcular a porcentagem de fevereiro, março e abril. Ok? Fevereiro aqui, ó. Fevereiro, 227. Você vai fazer 227 vezes 100 e vai ficar 22.700. O resultado você divide por 1.954, ok? Para poder colocar na tabela, você vai ter que aproximar 5 minutinhos ou 6 minutinhos para poder fazer essa página. Podem usar a calculadora, tá? Mas tem que fazer.
20º. Bom dia, galera. A bolinha aí Cadê do a lado. professora? Gilbert, ela tava dando aula e do nada ela caiu. Caiu? Calma aí. Viram? Só um minutinho, galera. Já falei com ela que ela já tá voltando. Só um minutinho. Aí, você já foi enviar. 50º. Bom dia, gente. Retornei aqui, desculpa. A minha conexão havia caído depois que eu fui perceber. Já estava já corrigindo a atividade. Vamos retornar aqui. Paramos na 164, né? Eu dei um tempinho para que vocês pudessem fazer a tabela, preencher a tabela de acordo com os meses. Vou compartilhar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Estamos no livro, na página 164. Eu já havia feito o cálculo da tabelinha do mês de janeiro e deixei aí 5 minutinhos para que vocês pudessem fazer o cálculo do mês de fevereiro. Aí eu estava corrigindo fevereiro, já iniciando a correção de março, quando eu verifiquei que a conexão caiu. Então, vamos lá. O mês de março, 313 vezes 100. O resultado dividido por 1954. Ok? Toda vez que você for calcular a frequência relativa, você vai pegar o número vezes 100 e o resultado dividir pelo total. Nesse caso, o total é 1954. Então, 31.300 dividido por 1954 dá quanto? Vocês encontraram quanto aí de resultado? 16,01, né? 16,01, se eu quiser aproximar, está mais próximo do 16%, correto? Vocês estão me ouvindo? Eu preciso que vocês participem da aula, senão vai acontecer o que aconteceu ainda agora. Eu fiquei corrigindo aí o mês de fevereiro e de março, falando praticamente sozinha, porque ninguém me respondeu. Mas aí a conexão caiu. Porém, agora estamos conectados. Estou aguardando a resposta aí do mês de abril. O mês de abril, a informação disse que era 667, multiplicando por 100 dá 66.700, dividido por 1954. Qual o resultado que vocês encontraram? 34,10%.
Muito bem, 34,13, aproximando 34,10%, que fica 34,1, ok? Em maio, nós temos 508. 508 vezes 100. Calma aí, deixa eu botar o de abril que eu apaguei sem querer. Gente, só uma observação aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa em janeiro. Em janeiro, quando a gente aproximou, era 12,23. Aí a gente aproximou para 12,2. Quando for assim, 13, 23, 33, 35, 33, 43, vamos aproximar para o 5. Aí ficaria 12,25, porque senão no final vai ficar faltando 0,1%. Então, aqui, ó, no 34,13, a gente bota 34,15. Se fosse 34,12, a gente colocaria 34,1. Se fosse 34,16, nós colocaríamos 34,2, tá? Quando terminar em 13 ou 14, ou até mesmo 16, a gente aproxima para o 34,15. Prosseguindo aqui. Agora é o mês de maio, é o último, né? 508, vai ficar 50.800, dividido por 1.954. Dá quanto? 26%. 25,99, que é a mesma coisa que 26%. Ok? Então, somando tudo aqui, nós vamos encontrar 100%. Copia aí a frequência relativa. A frequência acumulada, quando a gente vai preencher na tabela, a primeira linha a gente repete, então janeiro fica 239. Quando a gente for preencher fevereiro, como é acumulada, a gente vai fazer fevereiro mais janeiro. A gente sempre vai somar o que a gente já tem, mais o mês posterior. Então, eu repeti o mês de janeiro, que não tinha nada acumulado, 239. E fevereiro, eu vou fazer 239 que eu já tenho, mais o 227. Para você preencher a frequência acumulada, é só você somar o que você já tem, mais a próxima informação. O mês de março, 466 que eu já tenho, mais 313. Mês de abril, 779 que eu já tenho, mais 667. 1.446. Maio, 1.446 que eu já tenho, mais 508 de maio. Vai ficar 1.954. A minha frequência acumulada, ela não tem total. Então, você bota aí um tracinho. A gente sempre começa pela primeira linha, né? A gente repete a primeira linha e a penúltima linha vai dar o resultado total, porque se a gente está acumulando, nós vamos encontrar o mesmo resultado. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder falar sobre rol e intervalos de classe.
Vamos lá, um minutinho aí para terminar de copiar. Foi? Vamos para a página 165, onde nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, né, de tabela, frequência e tudo mais. Porém, agora nós vamos introduzir o rol e os intervalos de classe. Alguém poderia iniciar a leitura, por favor? Hein, gente? Alguém pode iniciar a leitura? Para mim, por favor? É uma leitura bem pequenininha. Pode começar. O professor de educação física, vamos lá. O professor de educação física do 8º ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos ao longo do ano. Os batimentos cardíacos por minuto, BPM, dos 30 alunos da turma, após realizarem uma atividade física, estão indicados no quadro a seguir. Não precisa ler o número do quadro, não, tá, gente? Aí tá aleatoriamente os batimentos de 30 alunos de uma turma. Pode prosseguir. Para facilitar a visualização, podemos organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Essa ordenação é chamada rol. Pode prosseguir. Também podemos representar esses dados em uma tabela de frequências. No entanto, como há poucos valores repetidos, seriam necessárias muitas linhas na tabela. Nesse caso, para diminuir essa quantidade de linhas, podemos agrupar os dados em intervalos de classe. Olha só, vamos lá. Rol é quando a gente tem várias informações de uma questão, de uma tabela, de uma pesquisa qualquer, e nós vamos colocar em ordem crescente ou decrescente. Nós vamos arrumar essas informações, ok? Mais uma vez, quando eu pedir para vocês assim, escreva em rol as informações abaixo. Você já sabe que você vai pegar todos os dados e colocar em ordem crescente ou decrescente. Quem determina isso é a questão. Geralmente, quando a gente pede para poder arrumar numa tabela, nós vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Entenderam o que é rol? Rol é você arrumar os dados da informação da questão em ordem crescente. Podendo ser ordem decrescente também, mas em 90% dos casos, a ordem é do menor para o maior, ok? Aí, visto que nós podemos fazer uma pesquisa com várias pessoas, em vez de colocar uma tabela com várias linhas, nós podemos utilizar os intervalos de classes. Só um minutinho aqui, ó. Vou grifar rol, é ordenação em ordem crescente ou decrescente. Nós pegamos os dados do quadro anterior e organizamos. Aí, como eu coloquei aqui, ó, para diminuir a quantidade de linhas, nós utilizamos intervalos de classes, que nós vamos ver o que é um intervalo de classe na página 166. Vamos lá.
Pode continuar a leitura. Inicialmente, calculamos a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Essa diferença é chamada de amplitude total. Pode continuar. Consideramos um valor conveniente pouco maior do que a amplitude total. Nesse caso, 35. Escolhemos a quantidade de intervalos, nesse caso, 5. Determinamos, então, a amplitude de cada intervalo. Pode continuar. Há várias maneiras de definir a quantidade de intervalos de classe, mas é importante destacar que uma grande quantidade de intervalos não resume adequadamente as informações. Por outro lado, uma pequena quantidade de intervalos pode interferir na qualidade das informações. Olha só, uma observação aqui. Como que a gente vai usar intervalo? A gente usa intervalos de classes quando a gente tem muitas informações, quando a gente fez uma pesquisa com muitas pessoas, por exemplo. Então, em vez de uma tabela, no caso ali do nosso exemplo, né, eram 30 alunos. Em vez da tabela ficar com 30 linhas, a gente pode diminuir utilizando intervalos de classe. Como que eu utilizo intervalos de classe? Primeiro passo é determinar a diferença do primeiro termo com o último. Então, aqui o que ele fez? Ele calculou a amplitude total, que é a diferença entre o maior batimento e o menor. Então, deu 34. Antes da gente montar a tabela com intervalos, o primeiro passo é arrumar em rol, que é em ordem crescente. Segundo passo, nós vamos fazer a diferença entre a informação maior menos a menor. Então, eu tinha ali o maior batimento cardíaco foi de 151, menos 117, que foi o menor. Então, nós encontramos uma amplitude, uma diferença entre os resultados de 34. O que eu faço com essa amplitude? Eu pego a minha amplitude e vou dividir pela quantidade de linhas que eu quero nessa tabela. No caso desse exemplo, está dizendo que a quantidade de linhas é igual a 5, correto? Aqui ele aproximou antes de dividir. Mas eu indico que você pegue a amplitude total, que deu 34. De novo, professora, o que é a amplitude total? Amplitude total é a diferença entre o maior valor e o menor. Então, lá naquela tabelinha da página 165, quando foi arrumado em ordem crescente, do maior para o menor, nós podemos subtrair os termos. Então, a amplitude deu 34. Eu vou fazer a minha amplitude dividido pelo número de linhas que eu quero nessa tabela. Quem vai determinar o número de linhas pode ser você ou pode estar na questão. Então, nesse caso aqui, a questão pediu 5 linhas. Então, eu vou dividir 34 por 5. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar 6,8 de intervalo. Só um minutinho. 6,8. Que aproximadamente, tá? Eita, peraí. (6,8) é aproximadamente 7 números de intervalo. Toda vez que a gente fizer a divisão da amplitude pela quantidade de linhas que a gente quer na tabela, nós precisamos aproximar esse número de intervalos. Quando a gente dividiu, a gente encontrou 6,8, que aproximadamente dá 7 números de intervalo. Ok, alguma pergunta até agora? Você pode explicar de novo?
Sim. Nós estamos vendo rol e intervalo de classes, que são dois tópicos que nós utilizamos para a construção de tabelas também, para facilitar. Quando a gente faz uma pesquisa de dados com muitas pessoas, com muitas informações, em vez de criar uma tabela com 30, 50 linhas, por exemplo, foi criado o intervalo de classes para essa tabela ficar menor, ok? Para a gente fazer uma tabela com intervalos de classes, primeiro nós vamos arrumar em rol. Arrumar em rol é ordenar em ordem crescente as informações, do menor para o maior, correto? Isso já foi feito na página 165. Nós tínhamos uma pesquisa com 30 alunos. Então, em vez de fazer uma tabela com 30 linhas, uma tabela grande, nós vamos fazer uma tabela com intervalos. Para isso, eu primeiro arrumei em ordem crescente. O primeiro passo para você montar uma tabela é organizar os dados em ordem crescente, ok? Do menor para o maior. Organizei os dados, eu vou fazer a minha segunda parte, que é calcular a amplitude total. Como que eu calculo a amplitude total? Eu pego o meu maior número da minha informação menos o menor. Então, aqui em cima, ó, eu tinha 151, que era o maior batimento, menos 117, que era o menor. Ok? Para calcular a amplitude total, nós vamos calcular a diferença entre o maior número da informação com o menor. Entenderam essa parte? Professora, Oi. você pode explicar mais uma vez, por favor, que eu não entendi? Sim. Para você calcular a amplitude total, vamos lá na tabelinha, ó, vou voltar aqui na página 165. Eu estou explicando esse exemplo. Vamos voltar do início. O professor calculou, né, monitorou a frequência cardíaca de 30 alunos. Aí ele foi anotando, né, a frequência cardíaca de cada um. O primeiro passo que nós fizemos foi organizar do menor para o maior, ok? Aqui embaixo, ó. Peraí. Aqui nós já organizamos essa anotação que ele fez do menor para o maior. Para eu calcular a amplitude total, primeiro passo, antes de começar a construir a tabela, eu vou calcular a minha amplitude total, que é o meu maior menos o menor. Ok? 151, que foi o maior batimento cardíaco, menos 117, que foi o meu menor. Entendeu como que calcula a amplitude? Primeiro passo, a gente vai organizar do menor para o maior. Segundo passo, nós vamos calcular a diferença aí na amplitude. Entendeu essa parte? Entendi. Vamos passar lá para 166. Agora que eu sei que a minha amplitude é igual a 34, eu vou dividir o 34 pelo número de linhas que eu quero nessa tabela. Ok? Então, eu fiz aqui, ó, de vermelho, 34 dividido por 5. Porque a questão está dizendo que ele quer 5 linhas numa tabela. Por isso que eu dividi para 5. Entendeu? O resultado que eu encontrei foi 6,8. Se eu encontrei 6,8, para eu aproximar,
Aproximando 6,8, fica 7. Então, o intervalo de classes que eu vou fazer essa tabela é de 7 em 7. Entendeu como que a gente acha um intervalo? Entendi. Você vai pegar a amplitude e dividir pelo número de linhas. Esse resultado, se der um número decimal, você aproxima. Sempre vamos aproximar para o número inteiro. 6,8 está mais próximo do 7 do que do 6. Agora que eu sei que o meu intervalo vai de 7 em 7, vamos montar a tabela lá embaixo. Ó, aqui. Se o meu primeiro número é 117, eu vou fazer o meu primeiro intervalo. Sempre somando 7, porque o meu intervalo, nesse caso, é 7. Então, a minha primeira linha vai ficar entre 117 e 124. Na segunda linha, de 124 mais 7 até 131. Terceira linha da tabela, de 131 mais 7 até 138. Quarta linha, de 138 mais 7, 145. Última linha, de 145 mais 7 até 152 batimentos cardíacos. Pode ler aqui a partir desse quadrinho aqui, Rosé, para baixo. Quem estava lendo pode continuar me ajudando, por favor? Vamos lá. É, que tá falando do o intervalo? Isso. O intervalo 117, 124, por exemplo, indica que são considerados todos os valores do conjunto de dados de 117 a 124, com exceção de 124. Nesse caso, o valor 124 deve ficar no próximo intervalo, ou seja, 124, 131. Muito bem. Por fim, construímos a tabela. De novo, gente, como que a gente constrói a tabela? Primeiro passo, nós vamos colocar o título, né? Aí, essa tabela aqui, não vou considerar a frequência acumulada. Já falei para vocês que nem sempre nós vamos utilizar. Então, ó, eu vou botar um X aqui. Não quero falar sobre a frequência acumulada no momento. Não há necessidade. Se fossem vocês construindo a tabela, você deveria colocar as 3 colunas. Além do título, os batimentos, a frequência absoluta, que é a quantidade de alunos que possuiu aquele batimento, e a frequência relativa, que é a porcentagem das informações. Sem esquecer que a minha última linha representa o total. Beleza? Então, aqui é uma tabela com intervalos, que vai de 117, a primeira linha, até 124. Na segunda linha, de 124 mais 7 até 131. O meu intervalo está de 7 em 7, porque nesse probleminha nós encontramos esse intervalo, mas os intervalos podem ir de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. No caso desse exemplo, que a tabela foi montada de 7 em 7. Com esses intervalos, aqui nessa segunda coluna, está a quantidade de alunos que marcaram, né, esse batimento, e aqui a porcentagem. Sabendo disso, nós vamos fazer a atividade da 167. Vamos relembrar aqui tudo que nós vimos, mais essa parte de intervalos aí. Nesse caso, aqui da número 1, já facilitou, né? Já está arrumado em ordem crescente. E aqui no primeiro, nós já vimos que o intervalo está indo de 3 em 3. Por quê? De 47,6
para 50,6, faltam 3. Então, eu já sei que o meu intervalo está indo de 3 em 3, correto? Na número 1, a questão já facilitou para a gente. Já arrumou em ordem crescente e já determinou ali o intervalo da primeira linha. O intervalo é igual a 3. Então, vamos continuar montando os intervalos de 3 em 3. Entenderam? Nessa primeira questão ali, a gente não precisou fazer aquilo tudo do exemplo que eu acabei de falar, porque o próprio livro já arrumou em rol, que é em ordem crescente, e já preencheu a nossa primeira linha. Com a primeira linha, de 47,6 para 50,6, eu já sei que o meu intervalo é igual a 3. Então, eu vou somando ali de 3 em 3 para poder concluir a minha coluna de intervalos. 50,6 mais 3, 53,6. Não sei se vai dar tudo aqui nessa linha, tá? Mas aí vocês vão copiando direitinho. Vamos montar primeiro a tabela de intervalos, tá? Aí o terceiro intervalo, né, vai de 53,6 até de 3 em 3, 56,6. O outro de 56,6 até 59,6. Sempre de 3 em 3. 59,6 até 62,6. Por último, de 62,6, que é a última linha, né? Até 65,6. Então, eu já coloquei aqui meus intervalos de classes. Agora, nós vamos fazer a frequência absoluta. Quantos alunos possuem essa massa corporal? Nós vamos olhar aqui nessa tabela, ó. Nós temos aqui as informações que a professora colocou em ordem crescente. Quantos alunos possuem a massa de 50,6 até um número menor do que 53,6? Quantos alunos olhando ali na tabela? De 50,6 até 53,6. Fala aí para mim. Vou marcar aqui de vermelho o primeiro para que vocês entendam. Ó, eu tenho aqui de 50,6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Na minha linha... Ah, não, aqui não. Aqui é até 53. Então, eu tenho 5 alunos com peso corporal entre 50,6 e 53,6. Eu tenho 5 alunos. Vou colocar aqui 5. Agora você vê aí para mim quantos alunos possuem de 53,6 até 56,6. São quantos alunos? Fala aí para mim. Olha ali na tabelinha, no quadro. Quantos alunos? Estou aguardando. 1. Quantos alunos de 56,6 até 59,6? 2. 3, né? Ah, não, 2, tá certo, 2. É 2.
De 59,6 até 62,6. 5. Muito bem. Por último, de 62,6 até 65,6, eu tenho apenas um, né? Sim. O total de alunos, vamos somar toda essa fileira aí, toda essa coluna. 6 mais 5 mais 1 mais 2 mais 5. Qual é o total de alunos aí? 20. 20 alunos, muito bem. Aí agora nós vamos calcular a frequência relativa de cada linha aqui, tá? Vou fazer a primeira já está feita, a primeira linha. Vou fazer a segunda e dar 5 minutinhos para que vocês possam fazer o restante. Vou fazer da segunda linha aqui, ó, 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 100, 500. O resultado dividido pelo total. O total aqui nesse caso, ó, não esqueçam. Sempre a informação vezes 100 e o total, o resultado dividido pelo total, que nesse caso é 20. 500 dividido para 20, 25%. Aí eu boto aqui, ó, na minha tabelinha, não precisei aproximar, 25%. Aí agora você vai fazer da terceira, quarta, quinta e sexta linha a porcentagem. 5 minutinhos para terminar a porcentagem dessa tabela aí. Vamos lá. Fazendo o cálculo, o número vezes 100 e o resultado divide por 20. Vamos lá, gente, fazendo aí o número 1. Qualquer dúvida, pode perguntar. Eu acredito que você já tenha entendido como que faz a porcentagem. Pega o número, multiplica por 100, o resultado divide pelo total. O total desse probleminha é igual a 20. Dois minutinhos para terminar, para a gente poder fazer a número 2.
Vamos lá. Lembrando que a soma da porcentagem tem que dar 100. Vamos lá. Para determinar aqui, ó, a segunda linha, eu tenho 1 vezes 100. Vou aproveitar já esse cálculo. 1 vezes 100, 100. O resultado dividido para 20. 5. 5%. Então, ó, 5%. Agora, vou fazer para 2. 2 vezes 100, 200. 200 dividido para 20, 10. Cinco. Aqui eu já fiz o cálculo quando eu tenho 5 alunos, né? Então, é só repetir a minha porcentagem. Não preciso fazer o cálculo novamente. Quando eu tenho a mesma frequência absoluta, eu também vou ter a mesma porcentagem, a mesma frequência relativa. Aqui também, um aluno nós já sabemos que é igual a 5%. Para ter certeza que a sua frequência relativa está correta, somando temos que encontrar 100%, ok? Então, não esquece de somar a primeira linha. 30, mais 25, mais 5, mais 10, mais 25, mais 5, 100%. Ok? 2 minutinhos para copiar. A número 2 não precisa montar no seu caderno, tá? Já temos a tabela ali. Você pode fazer o cálculo, né, num rascunho e montar essa tabelinha. Já está em ordem crescente. Deixa eu colocar aqui para cima. Já temos as informações em ordem crescente, do menor para o maior. Nós vamos apenas agora verificar qual é o intervalo para poder determinar essa tabelinha aí. O intervalo, eu tenho que calcular a amplitude total, lembra? Para eu saber o meu intervalo. A minha amplitude total é o maior menos o menor. Então, eu vou fazer aqui, ó. 440 menos 106. Então, eu sei que a minha amplitude total é de 334, correto? Peguei o meu maior menos o menor. Primeiro passo para a gente descobrir o intervalo de classes é isso.
pegar a maior medida menos a menor. Ficou 334. A minha amplitude total. O que eu vou fazer? Dividir 334 dividido por 5, porque a questão determinou 5 intervalos. Então, 334 dividido por 5, nós vamos encontrar um intervalo de 66,8, que na verdade é um intervalo de 67. Copie esse cálculo que eu estou fazendo de azul, tá, gente? Aí na lateral. 67 é o meu intervalo. Só um minutinho. Vamos voltar aqui. Vou botar até de verde o meu intervalo. O meu intervalo, ele vai de 67 em 67, ó. Ok? De novo. As informações já estavam em rol, em ordem crescente. Para eu montar a minha tabela de intervalos, o primeiro passo, eu vou calcular a amplitude total. O maior menos o menor, deu 334. Minha amplitude eu divido pelo número de intervalos. No caso do número 2, ele disse que são 5 intervalos. Então, 334 dividido para 5 ficou 66,8. Então, meu intervalo é de 67. Vou montar a minha tabela de intervalos. Minha primeira informação, 106. Então, a minha primeira linha vai de 106 a mais 67, fica 173. É a minha primeira linha aqui. Segunda linha de 173, sempre somando 67, 240. 240 mais 67, 307. 307 mais 67, 374. 374 até 441. Ok? Já fiz o intervalo para vocês. Eu quero que vocês calculem a frequência comum e a frequência relativa, que é a porcentagem. Desculpa, é nessa aqui não. Frequência relativa está aqui do lado. Frequência comum e a frequência relativa. Você vai preencher essas duas colunas aí. Vou fazer apenas a primeira, tá? Gestação entre 106 e 173 dias, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 mamíferos. Frequência relativa vai depender do meu total. Então, primeiro você vai calcular toda a frequência absoluta e o total, para depois fazer a frequência relativa, tá? 6 minutinhos para que vocês possam fazer a número 2. Vai preencher aqui a quantidade de mamíferos, que tem agora de 173 a 240 dias de gestação. Aí você anota aqui. Lembrando que quando eu falo de 173 a 240, o 240 não entra na segunda linha. Ele vai até 239. O 240 vai entrar na terceira linha, tá? Vamos lá.
6 minutinhos para que vocês possam preencher a frequência absoluta, o total e depois calcular a porcentagem. Ok? Vamos lá. Qualquer pergunta pode falar. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar, tá? Prof, eu esqueci o que que é frequência relativa. É a porcentagem. Você já preencheu aqui o da frequência absoluta e o total? Sim. Aí você vai calcular a frequência relativa da primeira linha. Você vai fazer 4 vezes 100 e o resultado divide pelo total que você achou. Ok? Ok. Vamos lá. 5 minutinhos para poder fazer. Ô, prof, depois de fazer o 4 vezes 100, eu vou dividir pelo total, né? Isso. Francis, Oi. quando a porcentagem dá, tipo, exemplo, 7,85, eu aproximo para 80, eu aproximo, ou eu deixo. Deixa 7,85. Ah, tá. Ok, obrigada. Nada.
Vamos lá. 3 minutinhos que eu vou precisar corrigir para a gente finalizar a aula. Um minutinho para a gente poder corrigir e finalizar. Professor, Oi? Sara falou que comigo que a internet dela tinha caído aí, por isso que ela não participou da aula. Ah, tudo bem, não tem problema. Depois ela pode assistir o início, tá? Lá na plataforma tem a aula completa. Nós estamos no módulo 2, na página 167. Vamos lá, olha só. Vamos à correção aqui. De 173 a 240, nós temos 6 mamíferos. De 240 a 307, 2 mamíferos. De 307 a 374, 1 mamífero. De 374 a 441, 3 mamíferos. O total de mamíferos, né, nessa pesquisa foi de 16. Coloca aí para mim 16. A frequência relativa, a acumulada, nós vamos deixar para fazer na próxima aula, tá? O principal agora é a relativa. Teria que fazer 4 vezes 100, dividido por 16, quanto que deu? 25%. 6 vezes 100 dividido por 16, 37,5%. Já estou colocando aproximado, tá? 240 a 307, 12,5%. 307 a 374, 6,25%. 18,75% quando nós temos 3 mamíferos
E o total aqui, 100%. Ok? Um minutinho para copiar, para eu poder finalizar a aula. Vamos lá. Um minutinho. Quem já copiou, muito obrigado pela atenção, pela participação. Até a nossa próxima aula. Ok? Vamos lá. Tchau, prof. Tchau, beijinhos. Vou precisar interromper o compartilhamento, tá? Quem não copiou, tira o print para copiar, depois apaga a imagem do celular para poder ficar com o seu livro completo, ok? Beijinhos, até a próxima. Vou finalizar aqui a aula, tá bom?